Seja bem-vindo ao Conexão Saúde. Eu sou Hudson Portela, estou aqui para te trazer dicas, informações e novidades sobre saúde e bem-estar. Então não deixe de nos acompanhar, porque todas as terças-feiras, às 14 horas, nós temos convidados surpreendentes aqui para te ajudar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema aí que tem perseguido os pais. Então, saúde respiratória, bronquiolite e como a fisioterapia pode resolver esse problema. E para isso, a convidada de hoje dedica a sua vida a cuidar da saúde respiratória dos pequenos e aos familiares a passarem por esse momento. Natália Lima, seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, é sempre um grande prazer falar sobre fisioterapia, ainda mais aqui nesse programa. E hoje é mais um programa especial porque Natália foi minha colega de faculdade quando eu ainda era fisioterapeuta, né? Já falei para vocês. E estudamos juntos, então é mais um dia satisfatório para mim de estar aqui falando com você. Mas vamos lá, fisioterapeuta, pediátrica, respiratória, era um plano? Nunca foi um plano. Nunca pensei em trabalhar com criança, mas eu costumo dizer que eu não escolhi a pediatria, ela que me escolheu. E trabalhar com fisioterapia respiratória especificamente é porque eu gosto muito de resultados rápidos e a fisioterapia respiratória me traz isso. Consigo ver às vezes em uma sessão um resultado assim fantástico e ver as crianças respirando bem, para mim é muito mais que trabalhar com fisioterapia. É uma meta, é um propósito de vida e isso me faz feliz. Então eu trabalho com o que eu realmente amo. Que bom, eu fico feliz. E aí eu já vou abrir aqui uma coisa um pouco mais íntima. Eu lembro a gente no dia da nossa formatura, Natália estava desesperada. Meu Deus, como é que eu trabalho? Eu ainda não estou trabalhando. Eu falei, calma, Natália, você está falando isso porque você já está empregada. Olha aí, deu tudo certo, se encontrou. Engraçado que eu entrei na fisioterapia dizendo que eu ia ser fisioterapeuta pediátrico. Quando eu cheguei lá, eu tive certeza que não era a minha área, porque cuidar de criança dos outros, eu acho que talvez sejam as crianças que eu fui exposto, né? Então eu desisti no meio do caminho lá e fui para a área de geriatria que eu gostava mais. Então tá, não era um plano, mas se encontrou. A gente está passando um momento do ano, talvez seja um momento que tenha mais problemas respiratórios, estou certo? Tá certo. Esse momento de junho, julho, né? E aí a gente tem essa alerta para bronquiolite. O que é bronquiolite? A bronquiolite ela é uma inflamação que ela é secundária a uma infecção viral, que pode ser causada por o sincicial, que é o vírus mais causador da bronquiolite, a influenza, a covid, rinovírus, adenovírus, todos esses vírus, né, o que a gente chama de virose, podem desencadear a bronquiolite. E o que é a bronquiolite? É uma inflamação nas terminações dos pulmões, que são os bronquíolos. Essa inflamação causa edema e muco. Então, essas terminações acabam produzindo bastante secreção. E por conta dessa produção exagerada de secreção, as crianças elas começam a cursar com desconforto respiratório e tosse produtiva e, às vezes, precisam ficar internadas, elas precisam de internamento hospitalar. Entendi. Então, por isso do momento, dessa época do ano, aumentar os números? A relação com o clima? Na verdade, é a sazonalidade, né? Nosso país é um país tropical, então em algumas regiões a bronquiolite ela chega um pouquinho mais cedo, né? Por exemplo, na região sul, ela está totalmente relacionada também com o inverno. Por quê? No inverno nós ficamos em locais fechados, aglomerados, e nesses locais está mais acumulado a proliferação de vírus e bactérias. Então, essa infecção viral é causada também por estarmos em locais aglomerados, fechados. E é isso. Entendi. Porque essa época, eu acho que nem só as crianças, né? Acaba que Sim. As viroses todas, elas começam a se espalhar mais nesse momento. E a gente tem que ter um pouco de cuidado, estar mais atento para isso. Ok, existem sinais, de forma bem fácil para quem está em casa perceber. A criança começou a tossir, já é bronquiolite? Não. Como a gente consegue identificar? É sempre bom também informar que a bronquiolite, ela atinge crianças de determinadas idades, né? Por exemplo, crianças até mais ou menos 2 anos de idade são as crianças que vão ter bronquiolite.
Então, uma criança de 5 anos não vai ter, uma criança de 10 anos, um adulto, por exemplo. Mas isso não significa que essas pessoas não estejam contaminadas com o vírus. Elas só não vão desenvolver bronquiolite porque não é mais cabível à idade. Mas, por exemplo, crianças abaixo de 2 anos, né? Vamos falar dessa população de recém-nascidos. Bebês até mais ou menos 3 a 6 meses, que são as crianças que ainda estão completando o calendário vacinal, têm a imunidade mais baixa. Elas são as crianças que têm mais probabilidade de desenvolver o vírus. E aí o que é que acontece? Começa com sintomas de um resfriado comum, né? Espirro, coriza, tosse. E aí, a partir do 5º a 7º dia, que a gente chama de fase de pico da bronquiolite, a fase secretiva, surge a piora. E aí, muitas vezes de forma súbita, e eu converso até com os pais, para eles ficarem atentos e não se culparem. Porque às vezes os pais ficam, que eu não percebi, que estava tão desconfortável, porque é realmente súbito. A criança está com sintomas gripais, mas no outro dia, que é a fase secretiva, evolui com desconforto respiratório e necessidade de internamento. É rápido? É mais ou menos uma semana. Então... Dos sintomas gripais. Entendi. Tanto que a gente sempre pergunta, quando começaram os primeiros sintomas, a primeira coriza, o primeiro sintoma gripal, a gente já conta como o primeiro dia. Aí a gente começa a avaliar aqui do 5º ao 7º dia, 8º, a criança apresenta a piora. Entendi. É nesse momento que a fisioterapia entra, então, no caso? A fisioterapia ela pode entrar em todas as fases da bronquiolite, principalmente com esse objetivo de desobstruir as vias aéreas e fazer a criança respirar bem, porque daí por diante a piora ela não é só relacionada à necessidade de internamento, mas à dificuldade de respirar realmente, né? Pelo fator de obstrução e inflamação dos bronquíolos, a criança não consegue comer, né? Ela não consegue mamar, normalmente como são bebês, eles não conseguem mamar ou tomar mamadeira, então é a fonte de hidratação deles e de energia perdida. Sim. Eles ficam bastante irritados e bastante desconfortáveis. E o bebê, até 6 meses de vida, ele só usa o nariz para respirar. Ele não usa nariz e boca. Então, se tem um fator de obstrução nasal, a criança não vai conseguir respirar. Então, às vezes, não só lavar vai conseguir resolver, porque tem muita secreção no pulmão e precisa realmente de fisioterapia respiratória para conseguir deslocar essa secreção e ela eliminar. Então, em todas as fases é importante. Quanto antes fizer, melhor, porque o fisioterapeuta consegue perceber os sinais de gravidade e orientar os pais. Entendi. Explica como é que funciona a sua intervenção diretamente. Uma mãe ligou desesperada que a filhinha dela lá não tá bem, não tá conseguindo respirar. O que é que você faz quando você chega lá? Primeiro eu tento acalmar a mãe. no celular os já. Pais, porque realmente, principalmente nessa época do ano, eu entendo que é realmente muito preocupante, mas as pessoas trazem muito terrorismo. E os pais se culpam bastante. E não é momento de julgamentos. É momento de acolher e entender toda aquela demanda. Então, normalmente eu sempre tento acalmar os pais, trazer conforto. E avaliar essa criança, ver como é que essa criança está. Eu acho que eu não atendo só as crianças, né? É um atendimento em dose dupla, né? É a criança e os pais. Não tem como atender somente um. Até porque eu sempre tento orientá-los. Então, meu atendimento começa basicamente já no telefone, quando eles me procuram. Eu sempre gosto de saber o nome da criança, a idade, o que é que ela tem. Até para eu conseguir entender se ela está precisando de atendimento imediato ou não. Se consegue deixar para 2, 3 dias, se eu consigo agendar para depois. Entendi. Mas aí quando você chega na casa diretamente com a criança, como é que funciona o tratamento, a terapia ali? Através de recursos terapêuticos manuais, às vezes instrumentais, mas normalmente meu instrumento de trabalho são as minhas mãos e meus ouvidos, né? Faço a ausculta pulmonar e aí eu identifico, né? Conto a frequência respiratória e também conto a saturação com o oxímetro. E a partir daí eu começo a avaliar, entender como é que aquela criança está para conseguir intervir. Normalmente com manuseios adequados para cada idade da criança. Sim. E estimular a tosse, né? A tosse, falar para todo mundo aqui saber, a tosse não é inimiga de ninguém. A tosse é a nossa amiga. Por quê? É através da tosse que a gente vai conseguir colocar aquela secreção para fora. Então, a criança tossir é importante. Óbvio que tossir demais não é bom, faz mal, né?
Faz mal principalmente para a cabeça dos pais, né? Para o psicológico deles que ficam incomodados. Mas é importante que a criança tussa, até nós adultos também, para conseguir deslocar aquela secreção. Sim, entendi. É tranquilo trabalhar com as crianças? É porque eu gosto, então eu acho tranquilo. Acho que tem dia que deve ter criança que esperneia, até porque ela está numa situação que é desconfortável para ela, né? Então, eu acredito que tenham crianças e crianças. Tem crianças e crianças, abordagens e abordagens, né? A gente sente muito o que é que a criança precisa. Tem criança que gosta de brincar sentada, tem criança que gosta de brincar deitada. Eu não costumo usar telas no meu atendimento. Tento ao máximo não utilizar, coloco música. E vai muito do perfil dos pais também, que eu atendo não utilizar. Mas vai muito do perfil. Eu não acho que atender criança é difícil. Eu acho que atender criança exige de mim muita responsabilidade. Mas dificuldade vão ter em todas as áreas e idades, né? É mais da abordagem mesmo, de entender o que aquela criança quer, ouvi-la. Sim. Né? Ela gosta de alguma coisa, eu vou tentar buscar o que ela gosta para o atendimento. E respeitar o tempo dela, o limite dela. Eu não gosto de fazer um atendimento que cause traumas. Sim. Então, eu respeito muito o tempo da criança. Total. Mesmo que eu precise voltar outras vezes. Eu não gosto que ela me assemelhe a algo ruim. Então, eu gosto quando eles me abraçam, quando eu chego, me abraçam, me acolham. Fiquem felizes com minha presença. Se sente confortável. Se sentem confortáveis, seguros, porque é necessária a segurança da criança, até para os pais se sentirem seguros também. Sim. Mas eu penso muito assim, eu parto muito dessa linha de raciocínio, de trazer uma fisioterapia respiratória gentil para as crianças. Vamos dar uma paradinha, é hora que você vai beber uma água, que você pega uma fruta e a gente volta já. Voltando com Conexão Saúde, hoje nós estamos falando sobre fisioterapia respiratória, mais precisamente sobre bronquiolite. Então vem com a gente. Tá, e de contrapartida, os pais ali, o que é que eles podem fazer? Existe uma forma de prevenir, de retardar, é inevitável, não é? Para não chegar a necessidade de precisar, talvez, internar uma criança. São várias coisas que a gente pode fazer para evitar. Como, por exemplo, evitar visitas com bebês abaixo de 3 meses. Não é indicado visita. Eu vejo muita gente visitando, às vezes, no hospital. A criança acabou de nascer e já está recebendo visita. Isso é uma população que não tem ainda um sistema imunológico forte o suficiente para combater uma infecção viral. Então é importante não receber visita, mesmo que essa criança, essa gestante, né, no caso a mãe, tenha tomado a vacina da bronquiolite. É um ponto importante. Evitar visita, porque não existe só bronquiolite, existem outras doenças também. Outro ponto importante é a higienização, né? Lavagem das mãos, utilização de álcool em gel, porque a maior forma de contágio não é nem só pelo ar, mas por contato mesmo, da gente tocar o bebê com as mãos sujas, com a roupa suja também, né? As babás, por exemplo, o indicado é que quando elas cheguem no domicílio, elas ou tomem banho ou troquem de roupa, porque vem com a roupa suja da rua, às vezes pegam um transporte coletivo, né? Em contato com muitas outras pessoas e vai atender um serzinho que não tem realmente proteção nenhuma. Entendi. Tem uma pergunta aqui bem legal. Tem aquela galera que gosta das intervenções caseiras, né? Isso é perigoso? É tranquilo? Tem alguma coisa que você indica ou não? Hudson, não faça nada, procure um profissional. Normalmente, por ser uma infecção viral, as pessoas, que eu vejo, né, acontecer, pedirem muito antibiótico para crianças com bronquiolite. Eu não sou médica, não posso receitar medicamento, mas a bronquiolite é uma doença de origem viral. A gente não trata vírus com antibiótico. Então tem que realmente respeitar e esperar o curso natural da doença passar. E cuidados básicos de higiene, né, que é a lavagem nasal, procurar um profissional de saúde da sua confiança, um médico para lhe orientar, um fisioterapeuta para chamar de seu, que você possa tirar as dúvidas. Xarope não é indicado para criança. Inclusive o mel, ele é contraindicado para crianças abaixo de 1 ano porque ele tem uma bactéria que essas crianças ainda não têm defesa e pode causar botulismo. Em algumas crianças elas podem evoluir a óbito. Então, xaropes caseiros, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Alguns pediatras, eles indicam
xaropes caseiros, mas eles têm um embasamento científico para poder indicar aquilo. Nós chamamos de lambedor. Esse é indicado, mas crianças abaixo de 6 meses nem têm introdução alimentar ainda para poder consumir fonte de alimento que não seja o leite materno ou o leite industrializado, né? A fórmula. A gente tem que ter muito cuidado com essas receitas de internet, porque inclusive, algumas semanas atrás, uma mãe me mandou mensagem que uma pessoa postou na internet, no Instagram, sobre a utilização de água oxigenada para fazer nebulização. E aquilo, eu fiquei chocada com aquilo. Água oxigenada com 10 volumes, que era muito bom para tosse. Eu conversei com os pediatras, porque eu nunca tinha ouvido falar naquilo. Eu pesquisei, busquei artigos científicos, totalmente contraindicado, inclusive pode piorar e irritar a via aérea. E são pessoas que não são da área de saúde, orientando outras pessoas que, às vezes, se não tiverem um senso crítico, podem seguir e causar um efeito muito pior. Então a gente realmente tem que tomar muito cuidado com essas receitinhas caseiras. Isso é muito sério. É grave. Porque a gente tem esse hábito, enquanto adulto, né? Toma um chá, faz isso aqui, bota uma compressa, faz isso. E aí, às vezes, a gente está prejudicando e falando das crianças, como você falou, eles ainda não estão, fisiologicamente falando, preparados para receber um mel. Gente, um mel. Eu me assustei aqui quando ela falou do mel. Um mel pode ser veneno, gente. Que situação. Preste atenção, vocês aí. Outra coisa é que a gente não pode tratar a criança como um adulto pequeno. Criança é criança. Criança não é um adulto pequeno, que a gente vai fazer coisas de adulto com criança. Tanto que, vou dar um exemplo aqui bem vago. Até o sabonete da criança é diferente do adulto, já percebeu? Então imagina essas receitinhas caseiras para a saúde respiratória, né? Que quando a gente não respira, a gente não vive bem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Verdade. A gente tem aqui algumas perguntas frequentes, normalmente são perguntas da galera, que a galera manda. Então vou mandar aqui algumas perguntas de bate-pronto e você vai respondendo. Existe uma faixa etária mais vulnerável para bronquiolite? As crianças abaixo de 6 meses, né? Até 6 meses. As crianças cardiopatas, crianças prematuras também são do grupo de risco da bronquiolite. A gente vai fazer meio que um resumo. Como saber se o bebê está com falta de ar? A gente vai observar os sinais de desconforto respiratório, né? Afundar na barriguinha, que a gente chama de tiragem subdiafragmática, afundar as costelas, que a gente chama de tiragem intercostal, afundar abaixo do pescoço, né? Faz esse movimento aqui. O nariz, ele bate a asinha do nariz, pode apresentar cianose, que é ficar azulada, roxeada, e a saturação, para quem tiver oxímetro em casa, baixa, né? Abaixo de 92. E a frequência respiratória também, que é de acordo com determinada idade, né? A criança, ela normalmente respira mais rápido que um adulto, mas, por exemplo, assim, uma criança até 2 meses, a gente tolera até 60 respirações por minuto. Se tiver além disso, é porque ela está apresentando algum sinal de desconforto respiratório. Entendi. Qual o primeiro sintoma para você perceber que seu bebê está com vírus? Não tem como a gente definir um sintoma, mas são sintomas gripais, né? Como eu falei, a bronquiolite ela é uma doença causada por um vírus. Nem toda criança que tem uma infecção viral vai desenvolver a bronquiolite, mas merece a atenção. Então, tem que ficar atento aos dias que vão se passando, né? Apresentou o sintoma gripal, o primeiro dia foi coriza, o segundo dia é uma coriza mais intensa, o terceiro, quarto, quinto dia piorou, talvez realmente seja bronquiolite. É bom buscar um profissional para poder orientar. Entendi. Inalação ajuda ou atrapalha? Inalação ela não serve para soltar secreção. O objetivo da inalação, mais conhecido como nebulização, é fluidificar a secreção. Então, ela ajuda quando ela tem necessidade, a não ser que seja uma inalação com medicação, que é prescrita pelo médico. Entendi. Já existe vacina contra a bronquiolite? Existe vacina para bronquiolite, tanto para a população de gestantes, quanto para a população dos pequenos. Ainda está só disponível na rede privada, espero que esteja disponível na rede pública, vai ajudar muitas crianças.
Mas existe sim, eu fiquei muito feliz. Ela foi lançada esse ano aqui no Brasil, para as crianças e para as mamães desde o ano passado. Já tem algumas gestantes que estão imunizando. Entendi. Eu fiquei muito feliz, realmente, né? Vai ajudar muitas famílias. Sim, sim. Gostou? Gostei. Eu acredito que a gente tenha ajudado muita gente em casa aí, principalmente nesse período de chuvas e o frio aí que tá só aumentando. Não tô acostumado com esse frio em Feira de Santana, mas acredito que tenha ajudado quem tá em casa. Deixa uma mensagem aí para a mamãe que tá aí assistindo, o que é que ela pode fazer para prevenir, ou alguns toques da fisioterapeuta para ter um melhor conforto dos seus bebês em casa. Eu costumo dizer que ninguém conhece melhor uma criança que os seus pais. Então, fique atento aos sinais de alarme, tudo que a gente já conversou aqui. Fiquem atentos aos sinais de desconforto respiratório. Procure fontes seguras com um embasamento científico. Não acredite em tudo que você vê na internet, nem que todas as pessoas dizem, né? Tem gente que fala da boca para fora, não pesquisou, não estudou sobre esse assunto para poder falar. Nós, profissionais de saúde, estamos aqui disponíveis para ajudar vocês. Eu sempre me coloco à disposição, seja nas redes sociais, seja por telefone. Então, procure alguém de confiança ou busque informações sobre o assunto e nada de terrorismo. Essa fase vai passar, as crianças vão crescer e vão ficar bem. É isso, obrigado, Nath. Nath pra mim, né, que eu sou íntimo. Obrigado, Natália Lima. Foi um prazer te ter aqui. E é isso, espero que tenha ajudado você que está em casa. Cuida dos seus bebês, observa, como ela falou, vocês são os especialistas nele. Então, acredito que se vocês estiverem atentos aí, vocês vão evitar muitas coisas. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Te espero na próxima terça, às 14 horas.